Finalmente os estágios mágicos foram citados no anime. E isso gerou muitas discussões em redes sociais, muita movimentação dos fãs e muito furdúncio. Muita gente não entendeu o que é estágio arcano. Muita gente está enrolada em discussões constantemente em vários grupos de Black Clover na qual eu participo. Algumas pessoas retiraram uma interpretação do que é magos de estágio arcano, porém quando elas vão responder ou vão falar a interpretação delas, não sai toda a verdade do conceito. E algumas outras pessoas acham que existe o estágio sombrio e o estágio arcano. E outras citam o estágio sombrio ou magos do nível sombrio como um erro de tradução e alegam que é uma coisa que não existe. Tudo isso está equivocado e está errado. E nesse vídeo aqui você vai entender de vez, vai sair daqui PhD no que é um mago de estágio arcano. E eu ainda empino o nariz e lhe digo que esse será o melhor e mais profundo conteúdo sobre o estágio arcano e todos os conceitos que o rodeiam que você verá em todo o YouTube. Então me dá essa moral, deixa seu like aí no vídeo, assista ele até o final para entender tudo direitinho. E se você não gostar, se você achar que não aprendeu algo, você retira o like. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, tá deixando de aprender muitas coisas, muitas facetas secretas sobre suas obras preferidas, principalmente Black Clover. Não vamos perder tempo, galera, porque nesse vídeo eu vou falar o que é estágio arcano, o que se esconde atrás da nomenclatura que o autor usou para o termo estágio arcano, o que é estágio sombrio e no final vamos levantar quais são os magos até agora de estágio arcano, quais poderão ser e quem não é. Partiu! Super vídeo! Bom, galera, antes de tudo, o conceito de estágios mágicos que vocês precisam aprender. Eu acho que todo mundo aí já sabe. Embora Clover não use, estágios mágicos é a classificação em 10 níveis do poder e habilidades mágicas de um mago, sendo o estágio 0 o maior de todos os níveis e o 9 menor. Sua terminologia em japonês é Madou Kaiki. Ou seja, galera, esse sistema ele é encarregado de medir o poder, seja o nível de destruição, nível de extensão que um mago carrega, e não só isso, como a habilidade que o mago ou que a magia dele possa ser manejada, principalmente manejada em combate. Porém, existe um tipo de magia que categoriza um tipo de mago que foge completamente à regra. Esses seriam os Meiki, que também são traduzidos como estágio arcano ou estágio sombrio. Magos com magias que desafiam a convenção padrão, como selamento, antimagia, são considerados de estágio arcano, Meiki. Vamos entender o mistureba, vamos entender porque não se deve separar estágio sombrio de estágio arcano. Não se pode dizer que estágio sombrio ou nível sombrio é um erro de tradução, porque não é. Esses conceitos todos estão interligados. O que houve foi uma escolha de nomenclatura, uma escolha de adaptação para o termo. O termo Meiki, que é utilizado para definir o estágio arcano, ele é muito profundo e em volta de muitos significados. Se entendermos todos os significados do termo, vamos entender todas as ideias que ele vem trazendo consigo. Meiki, o estágio arcano ou estágio sombrio, vem da palavra mei, que é referente a escuro, obscuro, trevas. Em algumas flexões na palavra completa, ela se liga à referência de submundo. É isso que está a magia do japonês. Uma palavra não tem uma tradução, bateu, traduzi, encaixei. Na verdade, palavras, termos, kanjins, ideogramas são ideias, ideogramas. E muitas vezes um termo vem com um conjunto de ideias com ele. Não é só escuro, não é só obscuro. O termo utilizado para fazer o nome estágio arcano ou estágio sombrio, ele significa escuro ou obscuro, mas
diretamente relacionado ao ato de não conseguir enxergar nada com os olhos, de não conseguir compreender algo, de não conseguir se emergir em uma lógica. Esse meio de escuridão vem de não conseguir ver nada, não conseguir conhecer aquilo, categorizando o termo como uma identidade de mistério, uma identidade de ocultismo, poderes ocultos. Mas para a gente entender um aulão sobre Meiki, a terminologia utilizada para definir magos como magos de estágio arcano, vamos pegar o texto feito pelo Saru Raones, um dos melhores tradutores de japonês do Brasil, que quebra muito o galho desse canal e que é completamente imerso na cultura e na língua japonesa. Olha o quanto você vai aprender sobre por que o autor escolheu essa terminologia para categorizar magos de estágio arcano. E se analisarmos todo o texto que ele falou, teremos sim a identidade de quais magias pertencem a esse estágio. Uma outra acepção possível para o MEI e derivados é também toda uma coisa de não estar ciente, não ter conhecimento ou não entender direito uma lógica ou um motivo das coisas. Quer dizer, não estar familiarizado com algo. Essa acepção se deriva do significado literal de não enxergar ou entender nada no escuro com os olhos. Enfim, isso se reflete de forma mais explícita, por exemplo, no adjetivo kurai, onde um dos seus tantos significados é justamente esta ignorância ou falta de conhecimento sobre algum determinado assunto. Adjetivo kurai, esse que convenientemente pode ser escrito com múltiplos kanjins, dentre eles o justo usado para o mei, de submundo, fazendo toda uma ponte. Ou seja, podemos interligar submundo como uma palavra-chave que faz ponte com o termo usado pelo autor. Podemos presumir que algumas magias, ou se não todas, do estágio arcano estão diretamente relacionadas com o submundo. Então isso torna o Makou Mahou, a magia de luz demoníaca do Patholi, uma possível magia de estágio arcano. Continuando, assim, o Meiki estaria se referindo ao nível de uma magia não facilmente entendível, com alguma natureza ou explicações misteriosas, um tanto literalmente uma magia obscura. E qual o significado e raiz da própria palavra arcana? Justamente a alusão a alguma coisa secreta, misteriosa, também sendo alusão a toda uma coisa obscura. Consegue entender agora? Ou seja, estágio sombrio não é erro de tradução. Tá nas palavras usadas pelo autor. Dá para se entender, dá para se traduzir como obscuro. O termo oficializado como arcano é um paralelo que representa tudo isso que algo obscuro, algo perdido, imerso em escuridão, em desconhecido, apresenta. É um algo arcano. Ou seja, toda a identidade das magias do estágio arcano são magias na qual se desconhece a versatilidade, se desconhece a extensão de sua aplicação. Não se pode medir o nível de poder dela ou o manuseio dela em batalha, porque ela está em volta de muitos mistérios e pode fazer coisas desconhecidas, seja para o próprio portador da magia, quanto para os inimigos. Então se categoriza como estágio arcano qualquer um que entre nesse conjunto de ligações na qual eu descrevi aqui. Tem que representar essa gama, esse perfil de mistério, de conhecimento inalcançável e inacessível, algo além da compreensão. A lista de magos arcanos confirmados até agora é o Asta com sua anti-magia, que cai nesse perfil. O poder de neutralizar magias cai entre nós, né? É muito usual e pode cauterizar bastante as coisas. A Nero com sua magia de selamento, né? Abrir selos e colocar selos nas coisas, pode ter uma variedade de aplicações ou de expansões místicas na obra. O William Venguins, o Yami Sukehiro, a Vanessa com o poder de alterar o destino e a Grey com a habilidade de mudar, transformar propriedades mágicas.
Entendam que um atributo tem que estar cercado num misticismo na qual se não pode compreender de toda a extensão de sua magia. Por isso que muitos categorizaram estágio arcano como algo que não pertence aos 4 elementos, mas isso de fato ainda não é diretamente declarado. Por exemplo, a magia de árvore do mundo do William, ela é do estágio arcano, ele é um mago de estágio arcano. Existe a magia de árvore, existe o elemento árvore em Black Clover. Mas qual a diferença da de William para esse? A árvore de William, ela drena humana. Não só isso, como ela cresce com humana inimigo e ela faz pontes entre feitiços e ligações mágicas de um mago para com o outro. E recentes informações, ela pode ser a ponte para outro mundo. Ou seja, o William, quem sabe poderíamos caracterizar ele como uma magia originada de um dos 4 elementos, pois existe a magia árvore. Só que a dele é voltada de misticismo, é imersa em vários outros poderes. Entendendo toda a explicação, antes, não sei se esse vídeo ficou grande, vamos trazer aqui uns magos que podem fazer parte do estágio arcano. Magos que podem compreender toda essa identidade, toda essa bagagem de ideias que eu trouxe aqui. O Julius Nova Chrono provavelmente é um mago arcano, até o seu Grimório se porta como uma singularidade. Grimórios de magos do tempo são diferenciados dos outros, sem começo e fim, além do poder de deteriorar magias controlando o tempo das mesmas uma vez em seu território. Dorothy muito provavelmente será uma maga de estágio arcano, pois a magia dos sonhos é uma ponte tão infinita, é uma vastidão de possibilidades tão grandes, que sim, beiram o abismo do desconhecido e dão a ela o poder de subverter qualquer expectativa em batalhas. Geldry, pois, provavelmente é estágio arcano também. O ex-capitão dos Orcas Púrpuras. Com sua magia de transparência, o cara não só fica invisível, como apaga a sua presença mágica e fica inalcançável. Com aquela transparência dele, você não vai conseguir atingi-lo, você não vai conseguir passar o seu ataque pelo corpo dele e machucá-lo. É uma magia típica de covarde, mas não deixa de ser uma bagagem de mistérios, desconhecer como ele pode fazer isso, uma singularidade, algo fora dos padrões comuns. Hades Espíritos. O Hades Espíritos tem a magia de alma, o atributo alma. Ele sem dúvida é estágio arcano. Ele pode trazer mortos de volta à vida ou pode reutilizar cadáveres de pessoas conservando seus atributos mágicos naqueles corpos. Sem dúvida, esse tema de alma, esse território de bulir com o mundo das almas, com os mortos, é um tema muito obscuro e cheio de lacunas misteriosas e de expansões proibidas. Provavelmente está categorizado como um mago arcano. Arrisco dizer que o Damation também é um mago arcano, pois o poder de controlar a distribuição dos manas dos guerreiros no salão, na área dele, e isso é muito fora do comum. O cara pode redistribuir as dimensões de mana dos envolvidos em combate. Ele até diz que quantidade de magia não significa nada para ele. Fora que ele tem um perfil caçador de demônios, um perfil à la intolerância zero com o mundo negro. E magias arcanas tendem a ser efetivas contra seres do submundo. Algumas pessoas levantaram que o Henry e o Gaut possam ser do estágio arcano. Eu acredito que não. A magia do Henry é a magia de recombinação. Só que existe, por enquanto, um limitar na sua recombinação. Ele recombina a estrutura que está sempre próxima a ele, que é a base da Kuro no Bogyu. Por enquanto, ele não rebobina coisas externas. Então, há um certo limite. Não há uma ponte ou uma lacuna para que o poder dele possa se ramificar ainda mais para o desconhecido. Há um círculo. Ah, ele suga mana igual o William. Errado, ele não suga mana pela sua magia de recombinação. Ele suga mana pela maldição que ele carrega. É a maldição que está fazendo ele drenar a mana das pessoas e não seu atributo mágico. E o Gaut, ele tem magias de espelho. Consiga encaixar ela em algum dos 4 elementos, provavelmente água, derivado da água. Só que o Gaut utiliza e trabalha raios de luz,
Doubleman através de refração da luz. Tem muita lógica ainda nos ataques do Gaut. E tanto se o Henry quanto o Gaut fossem do estágio arcano, o Dante que lutou com eles no mangá teria falado. Ele fala que Vanessa é, que Grey é, mas não fala que os dois são, mesmo depois de ter dado um sacode neles. Mas não importa se o Gaut é ou não é, uma coisa podemos ter certeza, a Mary é estágio arcano. Como assim a Mary é estágio arcano? A elfa, que era a irmã do elfo Gaut, possuía uma magia do atributo olho. E todos os elfos, os corpos em que eles habitavam, tinham um comprimento de onda mágico semelhante a eles. Quase sempre as magias eram iguais ou as magias eram muito próximas ao atributo que os elfos carregavam. Sendo assim, quando a Mary crescer e obtiver o seu grimório, ela deve despertar seus poderes de magia do olho. E as magias do olho são a capacidade de usar feitiços ou cancelar magias, inibir movimentos através só do olhar. Sem dúvida isso é arcano. Por último, Jack the Ripper, o capitão dos Louva-a-Deus Verdes, pareceria só uma ramificação de magia de vento, já que ele faz uma lâmina, elemento corte. Tranquilo, não precisa entrar em estágio arcano. Mas o Jack, ele carrega a habilidade de fazer com que suas lâminas, uma vez que cortem uma magia, se adaptem ao tipo de magia cortado. Isso é muito versátil. E chega a ser intrigante, colocando Jack the Ripper em uma possível categoria arcana, mas faltam informações. Galera, está muito quente, tô gravando esse vídeo, priorizando ele no lugar de outros vídeos que eu estava fazendo um trabalho imenso para produzir, para sanar a dúvida da maioria dos fãs. Prefiro contribuir sim com a fandom, no lugar de ficar inventando teorias mirabolantes no YouTube. Então tá aqui. Perpetue esse vídeo, compartilhe ele. Se não conhecia o canal, cola aqui, pois os meus próximos vídeos serão mais voltados para quem acompanha o mangá. Será explicar a árvore de Sephiroth, a árvore de Qliphort, provável fazer o levantamento dos 10 demônios superiores que eu acho que o autor vai colocar na obra de Black Clover. E também, já que todo mundo clica nessa tecla, com possíveis dados que o autor vai trabalhar, decifrar de onde virá a identidade do demônio do Asta. Então, se não quer perder nada, cola no canal. Tô ficando por aqui. Um abraço, galera, e valeu!